Obrigada, Marina. Eu queria começar essa fala agradecendo demais, então, a empresa Júnior de Gestão de Políticas Públicas, a Publicai, né, na pessoa da Marina, também da Michele, da Gabriela, que fizeram o convite. Para mim é uma satisfação estar aqui com vocês. A Publicai, ela é, de fato, um espaço de protagonismo juvenil, né, onde os estudantes eles têm essa possibilidade de desenvolvimento de parcerias e de desenvolvimento de competências. Então, é muito legal perceber essa coerência na promoção de pautas referentes à juventude nas eleições municipais desse ano. Estava aqui conversando, né, com os colegas, estou muito feliz de partilhar esse diálogo com o meu colega de pós-graduação, né, com o querido deputado Leandro Graz, com o querido colega Marco Antônio, também com o Reginaldo lá da Visão Mundial, e aí a gente estava, de certa forma, percebendo, né, como muitas vezes se entrelaçam, então, os temas de direitos humanos e os temas com referência às juventudes, né? Uma capacidade aí muito forte, né, dos nossos jovens de perceberem a necessidade da defesa desses temas e como isso não fica, né, restrito a uma esfera federativa e atravessa, então, as diversas esferas federativas para chegar, né, à esfera municipal. Nos interessa também perceber que uma diferença que temos aí com relação ao processo contemporâneo, né, ao processo de eleições de 2020, como todo mundo sabe, é o isolamento social, né, devido à pandemia do novo coronavírus, e como isso desperta novos repertórios de engajamento cívico, né, novas maneiras de se realizar a participação política, que tem muito a ver com as dinâmicas da democracia digital, e é justamente um espaço, né, no qual os jovens eles têm uma certa fluência maior, né, do que pessoas em outros ciclos de vida. Então, o município é o lugar, né, é o local onde as políticas públicas acontecem, tem suas competências específicas e é merecedor, sim, da nossa atenção para se perceber a elaboração e a viabilização das políticas públicas. E aí, o que eu combinei com os estudantes que me convidaram, né, com as estudantes que me convidaram, é que eu poderia trazer um pouquinho, né, dessa discussão sobre participação política e intersetorialidade para se pensar os desafios do município no campo da gestão de políticas públicas e também desse processo, né, da escolha de governantes, do processo eleitoral. Pode passar, por gentileza. Pode passar? Obrigada. Então, uma forma de estruturação desse diálogo é a gente pensar nas políticas públicas, nos direitos, na gestão e na democracia. A gente pode passar. A gente pode estabelecer as políticas públicas como algo muito maior do que um conjunto de técnicas, né? Que muitas vezes vem sendo abordado a partir de uma lógica sequencial, no qual se inicia, né, fazendo uma formulação de agenda, depois se tomam decisões, em seguida se implementam essas decisões e aí se avaliam. Tudo isso muitas vezes acontece ao mesmo tempo, né? E aí, uma maneira bem bacana da gente pensar as políticas públicas é como um modo de operacionalização de direitos. Então, as políticas públicas, elas são estabelecidas, né, em conjunto entre governo e sociedade para conseguir dar conta dessas demandas societárias, né, que foram, por sua vez, estabelecidas enquanto direitos, sejam eles sociais, ambientais, culturais, civis ou políticos. E aí as políticas públicas, elas existem para que a gente possa resolver problema público. Né? Isso seria o modo mais virtuoso da gente olhar para as políticas. E essa resolução de problemas públicos, ela só pode ser dada, então, a partir do reconhecimento de quais são as demandas da cidadania. O reconhecimento das demandas da cidadania, portanto, né, é exigente de processos de participação política, para que seja possível auscultar, né, quais são as necessidades das pessoas, como que essas pessoas que experimentam a vida e experimentam no local, experimentam nas municipalidades, né, como que elas estão convivendo com problemas que precisam, então, ser solucionados. Eu gosto muito da metáfora que um autor francês chamado Miller e um outro autor chamado Gilbert Friaro, a metáfora do Estado em ação.
As políticas públicas seriam, então, a viabilização de um Estado, né, que serve aos seus cidadãos, que age, né, para que os seus cidadãos tenham aí suas capacidades de vivência mais bem atendidas. E elas são, sem dúvida, resultantes dos valores, das visões de mundo que estão vigentes na sociedade naquele determinado momento. Né? Então, as políticas públicas elas têm uma dinamicidade e elas têm uma certa possibilidade de mudança de acordo não apenas com as necessidades, mas de fato, né, com a cultura ou com a maneira como as pessoas percebem os seus problemas e percebem o que seria o adequado para resolvê-los. Ora, uma capacidade de reconhecimento da complexidade do social, né? Então exigindo a resolução de problemas com respostas também complexas, e ora, né, tentando, e a gente está convivendo muito com isso contemporaneamente, né, tentando resolver questões complexas a partir de métodos bastante simples e que muitas vezes não dariam conta. As práticas das políticas públicas, elas são sempre exigentes de recursos, né? Sejam eles financeiros, sejam eles institucionais, e são exigentes de capacidades de procedimentos coordenativos. Então, é por isso que quando a gente fala de políticas públicas, a gente também fala de gestão dessas políticas públicas, não é à toa o nome do nosso curso da Universidade de Brasília. Né? Vamos falar um pouquinho de direitos, pode ir para a próxima. Quando a gente pensa em direitos, a gente pensa com e além da letra da lei. Né? Os direitos, eles são justamente as normas que vão se estabelecer como modos, né, de demonstrar quais são aqueles valores que estão vigentes na sociedade e que permanecem vigentes, né, que têm uma certa perenidade. O conteúdo dos direitos, ele vai se relacionar às capacidades da sociedade civil de fazer pressão para que o Estado responda às suas necessidades, né? Ou então vai se relacionar à capacidade de determinados setores sociais que conseguiram, então, colocar os seus olhares, as suas demandas e seus interesses, né, enquanto letra da lei. Então, são projetos políticos e são modos de ser e estar no mundo também que vão alicerçar os direitos, eles não nascem do nada, eles nascem das coletividades. Né? E nos contextos das políticas públicas, os direitos e os instrumentos da política pública, eles podem tanto oportunizar, né, que a gente gere processos de mudança, que a gente solucione os problemas públicos, como eu falei antes, como eles podem restringir ou inviabilizar determinados elementos. Então, a gente tem aí, né, justamente instrumentos que tanto constrangem como oportunizam a ação pública. Pode passar. A gestão pública, por sua vez, né, muitas vezes ela é percebida a partir de uma noção de ordem, a partir de uma noção de controle e organizada a partir de lógicas de fragmentação. Essa noção de ordem, de controle ou cartesiana da fragmentação, ela corresponde a muitos espaços e ambientes nos quais se promove a gestão pública, mas, de fato, né, não precisa ser assim. Então, a gente pode compreender que a gestão é uma ação coletiva. Ninguém gere apenas a si mesmo, né? Muito especialmente quando a gente fala de gestão pública, a gente está falando desses processos interacionais nos quais múltiplos atores se relacionam e fazem coisas. Então, a gestão ela vai ter a ver com competências e habilidades de liderança, e aí a gente pode estar falando de uma liderança autoritária ou de uma liderança mais aberta, democrática, mediadora. Né? A gestão pública ela também pode ser traduzida, né, por processos de governança permanentes, e aí esses processos de governança, eles são o paradigma vigente da gestão pública na contemporaneidade e justamente reconhece, né, que os atores da gestão, eles não são meramente aqueles atores que fazem parte do Estado, mas contemplam também atores que fazem parte da sociedade. E aí uma gestão deliberativa é uma gestão ou participativa, é uma gestão que reconhece, então, essa possibilidade dialógica entre Estado e sociedade civil e outros atores, como são aqueles atores de mercado,
Estado também, né? E a gente não está falando mais, né, há muitos anos, de um Estado que decide de costas para a sociedade, ou de uma sociedade que só existe para negar o Estado, né? De certo, a gente está falando de processos interacionais entre Estado e sociedade e da possibilidade de construção de instrumentos de ação pública e de construção de direitos mesmo, né? Que articulam técnicas e sentidos que estão vigentes pela coletividade. Pode passar. A gente está alargando, então, a noção de política pública para além da técnica, a noção de direito para além da lei, alargando, né, a noção de gestão para além da fragmentação, e a gente vai, apesar dessa ser uma discussão sobre eleições, né, mas a gente vai também alargar a noção de cidadania para além do método de escolha de governantes. E quando a gente alarga a noção de cidadania para além do método da escolha de governantes, a gente não está dizendo que a representação política convencional não é importante. A representação política convencional, ela é o fundamento, né, da maneira como a gente articula o sistema político e de como a gente articula a lógica democrática nas sociedades contemporâneas. O que é possível é a gente perceber que, junto com esse método de escolha de governantes, existem outras ferramentas e modos, né, de se participar da construção das políticas públicas em contextos democráticos. Então, a participação, geralmente, né, na literatura da ciência política, ela se remete à abrangência da quantidade de pessoas que pode dizer, né, vocalizar quais são as suas demandas. A deliberação, às vezes a gente fala, né, de democracia deliberativa, democracia participativa, de processos deliberativos e de processos participativos. A deliberação, por sua vez, ela tem a ver com a qualidade da orientação da ação pública. A deliberação, ela tem a ver com o argumento que é estabelecido dentro de um contexto democrático. Então, quando a gente está falando, né, de uma democracia num sentido bastante radical, a gente exige que haja arranjos participativo-deliberativos. Então, existe o processo representativo convencional, né, que se materializa nas eleições, e existe ainda a exigência do estabelecimento de lógicas participativo-deliberativas, como são aqueles arranjos que estão estabelecidos, por exemplo, nos conselhos e conferências de políticas públicas. Eles estabelecem, né, possibilidades de construção de caminhos em coletivo e permitem que a gente possa vincular a diversidade de projetos políticos, de demandas e de modelos de desenvolvimento que não necessariamente são aqueles modelos de desenvolvimento que estão vigentes, que estão estabelecidos na sociedade. Os jovens, eles são aqueles sujeitos que geralmente exigem, né, a garantia de direitos e exigem mudança para que essa garantia de direitos seja efetiva. E aí, quando a gente está falando, né, de modelos de desenvolvimento, a gente está falando muitas vezes de desenvolvimentos alternativos, né, nos quais, por exemplo, lógicas pautadas pela agroecologia têm lugar, né, ou lógicas pautadas por demandas de direitos humanos, de equidade tomam lugar. Então, democracia tem muito a ver com sentido, né? Democracia tem muito a ver com esse desejo que é compartilhado por uma coletividade. E a parcela da juventude da população brasileira, ela não é mais tão relevante como era em 1980, nós éramos um país jovem, né? Hoje nós somos um país adulto, e em 2050 seremos um país idoso. Mas ainda é uma parcela absolutamente relevante da população brasileira e das populações municipais. Então, quando a gente está falando de fundamento ético, né, a gente está falando do tipo de orientação que se deseja nos programas governamentais que são apresentados, então, pelas candidaturas. Né? No Poder Executivo, os programas governamentais, eles podem corresponder mesmo ao que sejam as orientações dos planos plurianuais, né? Que a partir do segundo ano de mandato tomam lugar. Então, um programa governamental alinhado com os desejos e demandas da juventude pode se tornar um plano plurianual também alinhado com os desejos e demandas da juventude e, por sua vez, as leis de diretrizes orçamentárias, né, e as leis orçamentárias anuais, elas vão dar vazão, né, e direcionar recursos para que esses desejos se materializem no local, na municipalidade, mas também, né, se a gente pode exprimir essa possibilidade para o âmbito distrital, estadual e nacional. Essa lógica do plano plurianual, ela se repete nas diversas esferas da federação. Pode passar.
E aí, quando a gente está pensando, né, essas dinâmicas, por exemplo, de construção do que seja desenvolvimento, do que seja democracia, ou de quais são os desejos de um jovem na contemporaneidade, não necessariamente a gente consegue encaixotar na mesma lógica da administração pública mais convencional, que se divide, né, em setores específicos. Então, a gente tem um setor específico de educação, um setor específico de trabalho, um setor específico de saúde, um setor específico de assistência social. O jovem que procura, né, uma posição no mercado de trabalho, ele precisa encontrar um amparo no Estado que não esteja restrito a essas determinações setoriais, e sim que reconheça, né, as demandas por educação técnica, profissional e acadêmica, né, que reconheça ao mesmo tempo a necessidade de promoção da educação pública universal e gratuita, né, a necessidade de promoção de um meio ambiente saudável, a necessidade de promoção de possibilidades de mobilidade para que o sujeito possa viver em um lugar e trabalhar em outro, ou de haver, né, nos diversos espaços do município, situações possíveis de trabalho, ambientes possíveis de trabalho e sanitariamente adequados. Então, quando a gente está falando da viabilização das políticas públicas desejadas pela juventude, não necessariamente a um modo de organização convencional da administração pública responde. E aí é importante a gente tomar em conta a necessidade de contarmos, né, com candidatos nessas eleições, com sujeitos visionários, né, e com burocratas também comprometidos, que sejam, então, né, dispostos à dialogicidade, ou seja, a promover diálogos com aqueles que pensam diferentes. Tá? Então, por isso que a articulação intersetorial tem tanto a ver com as demandas da juventude, sejam essas demandas por trabalho, sejam essas demandas por mobilidade, por educação, as demandas de direitos humanos, porque elas são exigentes de uma articulação, né, que é bastante difícil, porque a gente aprende na universidade, inclusive, muitas vezes, né, não no nosso curso, que é absolutamente interdisciplinar, mas a gente aprende que cada disciplina tem a sua lógica, a ciência se organiza dessa forma, né, que cada espaço de trabalho se estabelece de uma determinada forma, obedecendo essa dinâmica cartesiana científica, e aí é difícil romper, né, para poder estabelecer diálogo com aquele que pensa diferente, né, colocar o médico para conversar com o pedagogo, com o assistente social, com os políticos, com os acadêmicos, com os demandatários da sociedade civil. Mas a articulação ela é absolutamente necessária para resolver problema público. O problema público ele não se restringe a uma administração pública fragmentada setorial. Então, colocar valores, normas, imagens e lógicas para conversar é um grande desafio, né? Mas é um desafio que é importante e que precisa ser tomado em conta para que se estabeleçam novos referenciais, novos modos de se agir na ação pública que sejam correspondentes, né, a procedimentos dialógicos, que sejam correspondentes a instrumentos estabelecidos conjuntamente, né, e que sejam resultado de processos de aprendizagem colaborativa e não especificamente disciplinares. Daí a gente sai também, né, de dinâmicas intersetoriais ou transversais que elas são meramente colaborativas e que não são verdadeiramente integradas, né? A colaboração ela é um passo importante, mas a gente tem que visar, né, essa possibilidade de integração, começo ao final de um processo de política pública. Então, a gente pode perceber, né, a juventude enquanto um setor importante da população, mas que se coloca para as políticas públicas enquanto tema transversal, complexo e exigente de articulação intersetorial e participativa, seja para atender as demandas por equidade de gênero e raça, por exemplo, né, seja para atender as demandas de oferta de espaços de lazer nos diversos bairros dos municípios, né, seja para atender as demandas de trabalho, as demandas de segurança pública e de respeito, né, aos jovens, ou as de saúde, né, que se colocam hoje como centrais. Inclusive, as próprias demandas de saúde, há muito tempo a gente percebe, né, que os determinantes sociais da saúde, eles não estão restritos aos sistemas de saúde. Ainda que o sistema de saúde seja absolutamente fundamental para resolver problemas de doença, né, a gente tem aí, nas diversas áreas de meio ambiente, por exemplo, né, determinantes de saúde que fazem com que as pessoas possam acessar ou não o bem-estar. Pode passar.
Então, quando a gente está falando de participação política, né, a participação política não precisa se restringir ao voto. Ela passa pelo voto e ela tem no voto seu momento fundamental, mas ela também não precisa se restringir à organização setorial da administração pública. Então, a participação política ela tem a ver com a ação, ela tem a ver com o fato dos indivíduos não pertencerem às elites profissionais das políticas, ela tem a ver com a pretensão de geração de influência, com a vontade de repercutir na ação dos outros. Pode passar. Né? E aí a gente tem aí, né, como mais essencial da participação institucional o voto, mas a gente tem uma possibilidade de não restringir essa capacidade de influência no município ao voto. Inclusive os jovens, eles podem ser votados, né? Eles não precisam apenas votar. A gente tem uma possibilidade de acompanhamento desses processos e de geração de influência durante todo o período do mandato. Então, audiências públicas, elas são espaços super importantes para que isso aconteça, né? Conselhos de políticas públicas, conferências, ouvidorias, são espaços institucionais, né, que permitem, então, esse não só acompanhamento no sentido do reconhecimento daquilo que está sendo feito, mas muito especialmente a geração de influência. E aí a participação informal também é super importante, né, para determinar aquilo que a gente estava falando de referencial, de sentido. Então, a participação política informal, suas marchas, protestos, abaixo-assinado, reuniões informais, iniciativas culturais, iniciativas artísticas e, né, outras formas de engajamento digital, como a gente tem verificado aí com muita criatividade por parte das juventudes, sejam nas lives, sejam em enquetes, né, elas são orientadoras do que se deseja no campo das políticas públicas, ou seja, as eleições elas são absolutamente fundamentais para que a gente possa orientar quais são as prioridades governamentais. E essa orientação, ela está posta no momento da escolha do candidato e ela também está posta no momento que esse candidato permanece, né, enquanto governante, com suas portas abertas para o atendimento das demandas cidadãs a partir desses diversos arranjos participativos deliberativos que devem sim ser exigidos daqueles candidatos que têm um comprometimento com a democracia. Né? A gente falou de valores, né? Tomar muito cuidado. Então, qual que é o papel do jovem? O que o jovem quer dessas eleições de 2020, que mudaram de data, né? Que estão tão diferentes? O jovem quer um candidato que tenha valores compatíveis com os seus, da resolução dos seus problemas. Não adianta aquele candidato que fica distribuindo fake news, né? Não adianta aquele candidato que promete mundos e fundos e não sabe quais são as competências municipais e não sabe o que está posto na localidade para que seja atendido. Então, a importância, né, da existência dessa abertura para os arranjos participativos deliberativos, desde o programa de governo, no caso do Poder Executivo, né, ou desde da maneira como a campanha vem sendo conduzida, no caso do Legislativo, ela já direciona, né, de certa forma sinaliza como é que esse ator vai agir na condução do seu mandato. E quem pode participar? Os indivíduos, os partidos, as empresas, e aí, né, com vocês, os coletivos da sociedade civil, né, as organizações não governamentais, as iniciativas de movimentos sociais, de sindicatos, e isso é super importante a gente perceber também que a própria academia também tem o seu papel, né, ao prestar essa possibilidade de acompanhamento dessa dimensão tecnopolítica do sistema político, do processo eleitoral e do processo de gestão pública. Pode passar. Então, nos interessa perceber, né, que ainda no âmbito local, a Rio 92 falava isso, né, a gente tem que pensar globalmente e agir localmente. É no âmbito local que as pessoas vivem, é no âmbito local que o desenvolvimento está sendo viabilizado. E aí a gente tem várias formas de desenvolvimento que foram pensadas pelas instituições internacionais e várias outras aí que podem ser pensadas na praxis, né, na prática da ação pública, dos encontros entre sociedade civil e sociedade política, e nos interessa tratar o desenvolvimento como orientação da ação, né, inclusive que pode ser instrumentalizada, como eu falei, pelos programas de governo, pelos planos plurianuais, né, e por outros instrumentos aí que vão sinalizar para o tipo de ação pública que aquele governante está disposto a colaborar para que ela exista. Pode passar.
isso é mais ou menos um mapa, né, para a gente pensar numa governança democrática. Então, quando a gente pensa em governança democrática, que foi o mote, né, que a gente trabalhou aqui nessa exposição, a gente está percebendo a pluralidade de atores, a gente está percebendo, né, a consideração dos problemas públicos e a possibilidade de construção de fóruns, de ambientes nos quais esses problemas públicos eles podem ser resolvidos, né? Esses fóruns, esses ambientes, eles podem ser formais ou informais, e é muito importante que ambos espaços sejam considerados para a promoção de engajamento cívico e para a geração de mudança nos processos de ação pública. E, de fato, né, para que a gente possa repovoar um pouquinho os sentidos, é interessante que a gente volte, sim, o Reginaldo estava falando antes do início da nossa live, né? Volte, sim, a trazer as pautas de direitos humanos como viáveis, volte, sim, a trazer, né, pautas que têm a ver com essa existência saudável das juventudes e dos demais ciclos de vida. Então, a consideração de critérios de dialogicidade, né, múltiplos referenciais, processos de negociação no qual o cidadão possa orientar o debate, a tendência à horizontalidade, a diversidade de atores, a transparência, a repetição de interações, a clareza dos métodos de organização e a multiplicidade de referenciais, né, ou de conhecimentos, tudo isso pode estar posto desde um processo de construção de uma campanha política, e é interessante perceber como que o processo de construção da campanha política sinaliza, né, para o tipo de ação governamental que vai ser feita, ou seja, né, para como é que os atores do Estado vão se comportar no diálogo e na obediência da sociedade civil, e é isso que tem que ser, né, um Estado que obedece à sociedade civil. Eu agradeço, então, a oportunidade de fala, pode passar para o último. Né? Eu estou super à disposição para continuar conversando com vocês, seja através do Laboratório de Ação Pública para o Desenvolvimento Democrático, seja por e-mail, enfim. Muito obrigada.